Vitor Irajá, vamos analisar essa fala do presidente Lula, na verdade, porque Hugo Mota sinalizou apoio a algumas agendas de Fernando Haddad, né? Isso já é um sinal muito positivo para o governo federal, que tem como prioridade, nesse ano de 2025, algumas pautas ligadas à economia. Exatamente, né, Ju? A gente acompanhou essa reunião recente entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando o ministro entregou, inclusive, a Hugo Mota aquela lista de 25 prioridades do Ministério da Fazenda, e boa parte delas, pelo menos, tem a obrigação de passar pelo Congresso Nacional, né, de serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, de fato, o governo conta bastante com esse apoio, tanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também tem uma perspectiva, Ju, de uma melhor relação do ponto de vista político de Alexandre Padilha com esses dois novos mandatários. Isso porque havia ali uma relação, né, conturbada entre Alexandre Padilha e o então presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, de fato, há essa perspectiva do andamento de uma agenda que o ministro Fernando Haddad, principalmente, considera bastante importante, principalmente em revisões do ponto de vista regulatório ali, como, por exemplo, um fortalecimento da regulação, da regulamentação do mercado de capitais, também a possibilidade de revisões de concessões e parcerias público-privadas, né, contratos muitas vezes de longuíssimo prazo, com essa perspectiva, inclusive, de uma possibilidade de uma renegociação, de uma revisão, de uma nova, uma relicitação, por exemplo. Ou seja, há uma série de agendas, fora, é evidente, um dos aspectos principais posicionados pelo ministro Fernando Haddad como essas prioridades, que demanda ainda um pouco de detalhamento, mas que envolve, em linhas gerais, o que o Ministério da Fazenda chama de fortalecimento do novo arcabouço fiscal. Não se sabe ainda ao certo quais medidas vão ser utilizadas para esse fortalecimento do novo arcabouço fiscal, mas é a regra fiscal que vem substituir o teto de gastos, com essa perspectiva, inclusive, de ser a principal balizador da possibilidade de o Brasil fazer algum tipo de arrumação fiscal coerente depois da apresentação daquele pacote fiscal em novembro passado, que foi considerado, inclusive, aquém das expectativas. Há também uma perspectiva do ponto de vista, aí sim, político, do andamento do projeto da revisão da faixa de isenção do imposto de renda, o que é considerado pelo governo uma prioridade, principalmente do ponto de vista de popularidade. Isso, às vésperas, né, Ju? A gente tem ainda, verdade, mais de um ano para as eleições do ano que vem, mas com essa perspectiva de que essa proposta, que era, inclusive, uma promessa de campanha do presidente Lula, saia do papel. O grande desafio, de fato, vai ser conseguir encontrar a equação para que aquela compensação saia do papel. Isso porque há uma resistência do Congresso Nacional em torno da taxação dos super ricos. E o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que matérias que envolvam qualquer tipo de aumento, uma perspectiva de um aumento de arrecadação por meio, né, da taxação, vai encontrar uma certa resistência no Congresso Nacional, né? Falou ele que o Congresso não aceita, não apreciaria mais. Portanto, há essa expectativa em torno dessa apreciação, mas também uma leitura muitas vezes distoante em torno do impacto fiscal dessa isenção. Isso porque o governo federal fala em uma renúncia fiscal da ordem de 35 bilhões de reais e uma perspectiva de uma arrecadação de 40 bilhões de reais aproximadamente com a taxação dos super ricos. Enquanto isso, algumas casas de análises, bancos, apontam um impacto fiscal, uma renúncia fiscal da ordem de 45 bilhões de reais. Ou seja, esses números eles precisam ser apurados, tanto pelas alas técnicas da Câmara e do Senado, quanto, é evidente, da própria ala econômica, da própria equipe econômica do ministro Fernando Haddad, para que se tenha uma clareza maior da viabilidade de uma política pública que, de fato, é uma promessa de campanha do presidente Lula, foi anunciada em um momento conturbado, quando se esperava, de fato, uma revisão fiscal, uma revisão dos gastos públicos, mas, de fato, há essa perspectiva do andamento da agenda econômica de Fernando Haddad, agora com essas relações entre o ministro e os novos presidentes da Câmara e do Senado.